Olá, eu me chamo Ananda e eu vim apresentar o trabalho intitulado A Concepção de Licenciandos de Química acerca das interações CTS. Então, somos autores desse trabalho eu, Ananda, o professor Dr. Marcelo Pimentel da Silveira e o professor Dr. Rui Marques Vieira, que são orientadores deste trabalho. Então, inicialmente, nós discutimos um pouco a importância para a formação cidadã. Então, nos dias atuais, com o avanço científico e tecnológico e a sua presença marcante na sociedade, vem exigindo cada vez mais a formação para a cidadania. Então, que se forme um cidadão que apresente capacidade de fazer juízo de valor, avaliar e tomar decisões quanto aos fatos, consequências que possam afetar de forma direta suas vidas na sociedade. Então, com essa concepção vem a ciência, tecnologia e sociedade, a sua relação, quando abordadas no ensino, ela torna-se um componente importante para a educação científica básica. E também ela cada vez mais vem sendo apontada como a melhor forma de ampliar a compreensão da ciência para a cidadania. Então, para formar esse cidadão que a gente espera com essas capacidades, né? Então, Aikenhead, ele discute que a ciência, então, com base no ensino CTS, ela é trazida ao mundo do estudante na necessidade do saber, né? Então, em vez de seguir aquela expectativa que a gente sempre está acostumado de que o estudante ele vai ter que entender a ciência para adotar uma visão científica, e não é assim que é necessário, né? Então, o ensino com enfoque CTS, ele trata de uma abordagem centrada na construção do conhecimento desse estudante. Então, de forma que ele entenda que os conceitos científicos que estão ali no dia a dia dele e que ele entenda também que a sociedade ela tem esse papel importante na construção tanto da ciência quanto da tecnologia. Então, vem sendo feitas cada vez mais investigações que sinalizam essa dificuldade de tanto dos estudantes quanto dos professores apresentarem uma definição realista a respeito das relações CTS. E, principalmente, tem que se pensar nessa definição do professor, porque então vem a importância da gente investigar essa concepção de natureza da ciência desses professores, uma vez que, se eles têm essa visão e essa compreensão um pouco distorcida da realidade, eles acabam influenciando na forma que ele vai ensinar e também, consequentemente, vai influenciar na aprendizagem dos seus alunos. Então, esse trabalho buscou investigar a compreensão de 18 licenciandos de Química a respeito da compreensão deles em relação à natureza da ciência. Esse trabalho ele é um trecho de um trabalho melhor do meu trabalho de doutorado. Então, para a coleta de dados, nós utilizamos o questionário VOSTES, utilizamos também a versão dele portuguesa adaptada por Canavarro, né? Então, por quê? Porque ela possibilita avaliar as concepções e compreensões das interações CTS, tanto de professores em formação inicial quanto em continuada. Então, como que ele é composto, esse questionário VOSTES? Ele é composto por 19 questões que são afirmativas sobre determinados assuntos a respeito da ciência, tecnologia e sociedade. E essas afirmativas, na maioria das vezes, elas exprimem pontos de vista extremos. E cada questão, eles têm de 9 a 13 opções de respostas para cada questão. Então, eles têm que assinalar a questão que eles acreditam que representam melhor a sua compreensão sobre o assunto. Para a análise dos dados, nós utilizamos a classificação em 3 categorias: realista ou adequada, que seriam as escolhas que expressam uma concepção apropriada da ciência. A categoria aceitável ou plausível, então, é uma escolha parcialmente legítima, com alguns méritos, mas não totalmente adequada. E a categoria ingênua, uma escolha inapropriada. Esse sistema de classificação foi utilizado por Vieira, 2013, então é um instrumento, uma análise validada também do instrumento. Então, como resultado desse trabalho, então, de forma geral, se a gente olhar todas as questões, as 19, nós temos das 3 categorias, somente 2 questões apresentaram mais respostas tidas como realistas ou adequadas, e
E as demais foram, como a gente pode ver no quadro, foram classificadas como aceitável ou plausível, como as questões 1, 2, 6 e as demais, e ingênua, como as questões 3, 4, 11, 17, 18 e 19. Então, para esse artigo em específico, foram discutidos os resultados alcançados mediante as questões que permitem inferirmos acerca da concepção dos licenciandos sobre os temas, tais como a ciência, a tecnologia e os aspectos sociais. Então, nesse artigo, nós não discutimos todas as questões. Eu trago aqui os resultados de 3 questões que nós discutimos no trabalho. Então, questão 1, o tema abordado era a definição da ciência. Então, dos 18 licenciados, 10 sinalizaram a afirmativa, onde definia a ciência como sendo uma exploração do desconhecido e a descoberta de novas coisas. Então, foi classificada como realista. 7 apresentaram uma definição aceitável, onde compreendiam uma forma de descobrir e utilizar conhecimentos para melhorar a vida das pessoas, ou como um conjunto de conhecimentos que explicam o mundo. E assinalou uma resposta tida como ingênua, onde ele afirmava que as opções apresentadas na questão não coincidiam com o seu ponto de vista. Então, no questionário, em todas as questões haviam afirmativas do tipo as respostas não condizem com o meu ponto de vista, ou não entendi a questão. Essas respostas, quando assinaladas por eles, eram tidas como ingênuas, e posteriormente no nosso trabalho do doutorado, nós fizemos uma entrevista semi-estruturada com esses alunos para entender melhor qual que é a compreensão deles naquelas questões que eles assinalaram essas respostas ingênuas. Então, aqui tem um exemplo dos quadros que nós fizemos para cada questão, com as respostas. Então, aqui tem o tema, que era a definição de ciência, a questão. Então, a questão apresentada para os alunos, dos licenciandos, era: a definição de ciência é difícil porque a ciência é algo complexo e que se ocupa de muitas coisas. Todavia, a ciência é principalmente, então tinha todas as afirmativas lá. E aqui as categorias de cada licenciando com as afirmativas que eles assinalaram. Tá? Então, a questão 2, definição de tecnologia. 9 licenciandos apresentaram uma concepção realista da tecnologia, onde eles definiam a tecnologia como um conjunto de ideias e técnicas para a concepção de novos produtos e também para o progresso da sociedade. Já 8 apresentaram uma concepção mais aceitável, onde a tecnologia com a aplicação da ciência, ou entendendo ela como sendo um conjunto de processos, técnicas, entre outras coisas que utilizamos no nosso dia a dia. E apresentou uma concepção ingênua, onde afirmava que nenhuma resposta correspondia ao ponto de vista. Então, essa concepção ingênua posteriormente também foi investigada. E na questão 3, o tema abordava as relações sociais abrangendo a ciência e a tecnologia. Então, 4 apresentaram uma concepção realista, então, onde eles entendiam que as investigações tecnológicas e científicas são complementares entre si. 10 apresentaram concepções aceitáveis, onde o conhecimento científico ser necessário para o desenvolvimento tecnológico. E 4 concepções ingênuas, onde entendiam que os benefícios proporcionados tanto pela ciência quanto pela tecnologia para a sociedade são diferentes. Então, como considerações finais, nós podemos afirmar que esse grupo de licenciandos que nós investigamos, em sua maioria, apresentou uma compreensão realista da ciência e da tecnologia, pois eles concebem a ciência como sendo a exploração do desconhecido e a descoberta de novas coisas, assim como eles entendem a tecnologia sendo um conjunto de ideias e técnicas para a concepção de novos produtos para o progresso da sociedade, mas ainda tem algumas coisas que a gente tem que analisar e investigar um pouco mais, pois eles ainda apresentam concepções ingênuas sobre o gênero na ciência, assim como influências de grupos externos na ciência. Então, isso nos mostra a importância desses licenciados terem acesso a uma formação que aborde o ensino CTS e as suas interações. Aqui estão as referências que eu utilizei nessa apresentação, meu e-mail para contato, e eu gostaria de agradecer os licenciados participantes da pesquisa, assim como os demais envolvidos nesse evento. Obrigada!